Mateus capítulo 3, verso 1, diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Vamos ler também o versículo 2, dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Veja bem, grandes acontecimentos na história da humanidade foram momentos propícios em que Deus se revelou na história da humanidade para também trazer o homem, chamar a atenção do homem para Deus. Esse texto que eu li, ele fala de um tempo em que Deus levanta João Batista para anunciar o reino de Deus. E esse texto vai nos levar a lembrar da história. Há um certo tempo atrás, há uns bons anos atrás, eu estava lendo uma enciclopédia bíblica que falava justamente acerca dessa passagem bíblica. Quando João Batista, levantado por Deus, preparando o caminho para Jesus, começou a pregar no deserto. E eu li que esse tempo que João Batista começou a pregar, segundo os mais entendidos, foi no ano sabático. O que é o ano sabático? O ano sabático é o ano em que os judeus não trabalham durante um ano. Nas colheitas, nas lavouras, nas plantações. Havia uma ordem divina para que o povo trabalhasse a terra durante 6 anos, plantando, colhendo, e no 7º ano a terra tinha que descansar. A terra precisava descansar. Então, durante 6 anos, eles plantavam, colhiam e já deixavam as provisões armazenadas para o 7º ano, que era chamado ano sabático, ou ano de descanso, onde a terra descansava e o povo também ficava mais livre. Nesse tempo, as praças ficavam cheias de pessoas, muitas pessoas tinham tempo livre para outros afazeres, e Deus, então, segundo a história eclesiástica, aproveita esse tempo do ano sabático e levanta João Batista para pregar. Foi um tempo em que todos podiam ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que ele vai para o deserto e lá as multidões vão para ouvi-lo. Veja bem, no mesmo texto do capítulo 3 de Mateus que eu li, um pouco mais adiante, no versículo 5, diz assim: Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão. Veja bem, iam ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão. O que essa gente estava fazendo lá para ouvir João Batista, se não fosse um tempo em que eles tivessem a liberdade ou livre dos seus afazeres para poder acompanhá-lo ao deserto e ouvir as suas pregações? Se fosse em ano de trabalho, em época de trabalho, em tempos de labor, todos eles estariam no trabalho, cada um estaria no seu campo trabalhando, mas diz a Bíblia que Jerusalém estava lá, toda a Judéia. Começa falando de um grupo restrito, de uma cidade, Jerusalém, depois toda a Judéia, toda a região em volta da Judéia, ou em volta de Jerusalém. E também é mais abrangente ainda quando diz toda a província adjacente ao Jordão. Era muita gente. Então isso leva a crer que era o ano sabático, era o tempo em que o povo tinha
a liberdade para poder ouvir a palavra de Deus, ouvir a pregação do Evangelho. Deus, ele se aproveita, ele aproveita essas oportunidades, grandes acontecimentos na história da humanidade. São momentos em que Deus se manifesta para atrair a atenção do homem para Ele. E na história secular, nós aprendemos que isso é verdade. Aprendemos que isso já aconteceu. Veja bem que até mesmo um pouco antes de Jesus vir ao mundo, o Império Romano, que ascendeu ao poder depois do Império Grego, 300 anos depois do Império Grego, o Império Romano ascendeu ao poder. E foi nesse tempo que o Império Romano, ao assumir o poder, ele decreta a Pax Romana, era chamada Pax Romana. Era um decreto em que as guerras cessariam. Roma não faria guerra com nenhuma outra nação durante um período de tempo, denominada a Pax Romana. E veja bem que é nesse tempo, desse decreto da Pax Romana, que Jesus nasce. É um tempo em que a paz reinava na terra por um período. Deus então envia aqui ao mundo o Salvador. Porque era um tempo em que ninguém estava guerreando, todos podiam ouvir a boa nova: Jesus nasceu. A história mais recente também nos mostra isso. Nós vemos que em setembro de 2001, quando as Torres Gêmeas nos Estados Unidos desabaram, em decorrência de um atentado terrorista, logo após esse acontecimento, muitas pessoas foram para as igrejas. Muitas pessoas começaram a ler a Bíblia. Muitas pessoas começaram a orar e passaram a crer em Deus. E por que Deus ele aproveita acontecimentos na história da humanidade para então se revelar ao homem, chamar a atenção do homem para Deus? É porque nesse tempo, em momentos assim, o homem fica mais quebrantado. O homem fica mais suscetível a ouvir o chamado de Deus. Quando tudo está bem, quando tudo vai indo muito bem, nós não temos tempo para Deus. Mas em ocasiões como estas, que eu acabei de relatar, o ser humano fica sensível, quebrantado, e nesse momento, o seu espírito, o seu homem interior, tem mais condições de ouvir a voz de Deus. Esse momento que estamos vivendo agora também é um acontecimento mundial. Esse momento da pandemia do coronavírus. E muitas pessoas estão sendo quebrantadas. É um tempo em que Deus também está falando com muitas pessoas. Muitas pessoas estão se voltando para Deus. Eu li outro dia num artigo que o número de Bíblias, o número de venda de Bíblias aumentou. Aumentou o número da vendagem das Bíblias. Isso é prova de que nesse tempo Deus também está, mais uma vez, chamando a atenção da humanidade, chamando a atenção do homem para se voltar para Ele. A mensagem de João Batista é a mesma para os nossos dias. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Fique com essa palavra. Um abraço.